Damn Reincarnation. Capítulo 39. A Praça. 1. Mesmo que eu tenha vindo até aqui, parece que vou embora sem ter a chance de ter uma boa conversa com você. Gilead se desculpou depois que pessoalmente encontrou o quarto de Eugene nas primeiras horas da manhã. Esperando essa reviravolta, Eugene acordou cedo e estava esperando a chegada de Gilead. Está tudo bem, dispensou Eugene. Afinal, não faz tanto tempo que saí. Gilead o refutou. Como se passaram 2 meses, pode-se dizer que já faz muito tempo. Gilead parecia cansado. Pode ser apenas por causa de seu humor atual, mas parecia ter envelhecido alguns anos desde a última vez que Eugene o viu. Hesitante, Gilead revelou. Eward, foi decidido que ele acompanhará Theonis à propriedade de sua família. Então ele não vai voltar para a propriedade principal? Eugene confirmou. Ele vai voltar por pouco tempo, mas logo sairá para ir para os parentes maternos. É compreensível porque ela está fazendo isso. Se ele ficar na propriedade principal, será difícil de muitas maneiras. Gilead murmurou enquanto olhava pela janela. Claro, não tenho a menor intenção de culpá-lo, já que você não fez nada de errado. Acho que posso ser considerado errado por ter espancado meu irmão mais velho, confessou Eugene. Se tudo o que fez foi bater nele, então ele escapou levemente. Embora Gilead tenha dito isso como se fosse uma piada, não soou tão divertido quanto se poderia esperar. A família de Theonis reside no feudo Bossar do Império Kiel. O governante daquele feudo, Conde Bossar, é meu sogro. Como é um lugar calmo e pacífico, será um bom local para os corações de Theonis e Eward se recuperarem. Está preocupado que eles possam guardar rancor? Eugene perguntou. Afinal, sou apenas humano, então é claro que estou. Gilead admitiu com uma risada amarga. Quando trouxe Ancilla para a família principal pelo bem do clã, já estava preparado para carregar muito ressentimento por isso. Eu não... Me arrependo de ter feito isso. O nome Lionheart é pesado demais para ser carregado por uma única criança. Embora eu não quisesse que meus filhos fossem inimigos, acreditava que alguma rivalidade fraterna era necessária. Eugene ficou em silêncio. Por isso não me arrependo, continuou Gilead. Embora Eward possa ser meu filho mais velho. Como futuro patriarca, suas habilidades estavam se mostrando insuficientes. Então, ele precisava de irmãos. Precisava ser estimulado por uma rivalidade competitiva para reforçar suas fraquezas e assim se tornar alguém adequado para ser o próximo patriarca. Mas parece que falhei, tanto como patriarca quanto como pai. Lorde Patriarca, você é um bom homem, disse Eugene enquanto estalava a língua em solidariedade. Gilead não era alguém que merecia tanta autocrítica. Pelo menos na visão de Eugene, Gilead era um grande patriarca. Obrigado por dizer isso. Gilead pousou a mão no ombro de Eugene com um sorriso irônico. Vim ao seu quarto tão cedo porque estava preocupado que pudesse estar se sentindo culpado por causa desse caso. Eugene negou isso. Não me sinto nada culpado. É assim que deve ser, porque fez a coisa certa. Quanto a Eward e Theonis, não se preocupe com eles. Você também não precisa se preocupar com Gerhard enquanto ele estiver na propriedade principal. Sim, senhor. Eugene sentiu-se grato por essas palavras. Embora Eugene não tivesse motivos para temer o ressentimento de Theonis, ele sentia uma ligeira preocupação de que Theonis pudesse usar esse escândalo como desculpa para oprimir Gerhard. Mas agora que Gilead o tranquilizou, não havia necessidade de se preocupar. Por outro lado, Ancilla deve estar explodindo de felicidade agora. Então deve cuidar bem do meu pai. Isso era indiscutível, pois Ancilla conseguiu se livrar de seus 2 maiores obstáculos, Theonis e Eward, sem precisar fazer nada. Embora não se soubesse por quanto tempo esses 2 ficariam com seus parentes maternos, durante esse tempo, Ancilla certamente se estabeleceria em sua posição como a senhora da propriedade principal. Ouvi de Lovelian como está indo muito bem, disse Gilead, sua expressão se suavizando ao olhar para Eugene. Acontece que você possui um talento incrível não apenas para artes marciais, mas também para magia. E não negligenciou seu treinamento nem por um dia desde que chegou a Aroth. Realmente estou muito orgulhoso do quão dedicado é. Eugene tentou minimizar suas conquistas.
É só porque estou animado para aprender algo novo. E isso é bom, se não fosse adotado. Gilead engoliu essas palavras antes que pudessem sair de sua garganta. Em vez disso, ele disse: Cian e Ciel sentem muito sua falta. Eugene aceitou a mudança de assunto. Eles ainda estão trabalhando duro? Estão trabalhando demais, é quase excessivo. Cian treina contra Gion, e eu enquanto diz que se tornará mais forte que você, e Ciel também sai regularmente de seu quarto para treinar com Cian. Mesmo que ela não saísse enquanto eu estava lá, porque dizia que odiava o cheiro de suor? Bem, ela está em uma idade sensível, não é? Mesmo que sempre sorrisse para mim e mostrasse seu lado fofo quando era jovem. Falar sobre isso me faz sentir que o tempo realmente passou muito rápido. Gilead sorriu ao relembrar da jovem Ciel. Embora entendesse que Ciel estava apenas crescendo, às vezes ainda sentia falta das demonstrações de fofura de sua filha. Patriarca, também tem outra coisa. Eugene relutantemente começou a falar. É sobre como recentemente precisei gastar muito dinheiro. Muito dinheiro? Gilead repetiu curiosamente. Embora ele ainda não soubesse ao certo se Gargith havia conseguido ganhar a oferta pelas bolas do gigante, isso poderia ser uma surpresa mais tarde. Então Eugene decidiu trazê-lo com antecedência. Eugene tossiu e começou a explicar sobre Gargith e suas bolas gigantes. Você está dizendo que ele comprou os testículos de um gigante? Os olhos de Gilead se arregalaram de surpresa. Assim como Eugene, ele não conseguia entender como alguém iria querer comprar as bolas de um gigante por um preço tão alto. É realmente tão bom para o corpo? Gilead se perguntou, incrédulo. Bem, mesmo que fosse realmente benéfico para o corpo, ele não gostaria de comer. Como os gigantes já são tão grandes, seus testículos devem ser incrivelmente grandes. Então como você pode comer algo assim sem enlouquecer? Deve ser isso mesmo, confirmou Eugene. Ainda um pouco perturbado, Gilead hesitantemente começou a falar. Não há problema com isso. Se realmente precisa, então... E eu também conheço o Visconde Stellord. O Visconde Stellord era o pai de Gargith. Ao se lembrar daquele parente volumoso e musculoso, Gilead assentiu e disse: Não se preocupe em gastar dinheiro. Não importa o quão caro seja, se precisar de algo, sinta-se à vontade para comprar, não importa o que. No entanto, apenas... Por favor, não compre nada relacionado à magia negra. Tudo bem eu ter isso aqui? Eugene perguntou enquanto apontava para uma mesa no canto de seu quarto. Em cima da mesa estava o coração de unicórnio que trouxe do antro de drogas. Já foi verificado pelo mestre Lovelian, Eugene o tranquilizou. Embora fosse para ser usado como um sacrifício, eles não chegaram a oferecê-lo de verdade. Então, o mestre da torre disse que não tinha nenhum vestígio de magia negra nele. Se for esse o caso, não tenho problemas com isso, respondeu Gilead. Está tudo bem eu ficar com ele? Você ganhou em batalha, então não vejo por que não. Mas quem realmente comprou foi Eward. Não se preocupe com isso. Já que passou por muitos problemas por causa dele, não deveria pelo menos aceitar algo assim como compensação? Ao dizer isso, Gilead se levantou e continuou. Claro, fora isso, se precisar de alguma coisa, fique à vontade para comprar. Não importa quanto custe. Você não precisa obter minha permissão todas as vezes. Muito obrigado, respondeu Eugene agradecido. Embora tivesse recebido essa garantia, Eugene não tinha nada que realmente quisesse comprar. Se ele vagasse pelas casas de leilões da Rua Bolero, poderia encontrar alguns itens raros, mas, além de seu valor inerente, eles não seriam de muita utilidade para Eugene. Claro, pedaços de mana como o coração de um unicórnio, ou pedras de mana, eram de grande ajuda para aumentar os níveis de mana. No entanto, não era necessariamente uma coisa boa tentar fazer uso excessivo deles apenas por causa disso. Em vez de aumentar a força, a capacidade de mana, era melhor aumentar gradualmente a quantidade de mana que se tinha. Embora eu pudesse ficar tentado se houvesse um coração de dragão. Não importa o quão útil fosse o coração de um monstro, ainda era apenas o coração de um monstro. Eles tinham muitas impurezas e reduziam a pureza da mana de alguém quando usados. O mesmo acontecia com as pedras de mana. A mana obtida através deste método não corresponderia ao corpo da pessoa.
e muita mana era perdida durante o processo de refinamento no corpo da pessoa. No entanto, o coração de um dragão era uma história diferente. Um puro pedaço de mana que, se absorvido adequadamente, pode permitir que o núcleo cresça sem perdas. Mas o único problema era que eles eram terrivelmente difíceis de encontrar. Não era uma questão de ser ou não possível caçar um dragão. A questão era que era estritamente proibido. Em sua vida anterior, ele e seus companheiros tiveram a sorte de absorver um coração de dragão. Enquanto estavam se aventurando por Helmut, encontraram um dragão moribundo. E seguindo os últimos desejos daquele dragão, o grupo pegou o coração dele e o compartilhou entre eles. Parece que preciso ir agora, disse Gilead enquanto olhava para o céu do amanhecer. Não precisa sair e se despedir de mim. Além disso, temo que Theonis não tenha nada de agradável para dizer se te ver. Eugene assentiu e disse: Por favor, dê meus cumprimentos ao meu pai, Cian e Ciel. Ah, e Ancila também. Tudo bem? Gilead reconheceu com um sorriso. Certifique-se de continuar trabalhando duro a partir de agora. Gilead não sentiu necessidade de dizer algo assim. Mesmo que não dissesse nada, tinha certeza de que Eugene continuaria fazendo o seu melhor. Além disso, não queria sobrecarregar Eugene com palavras desnecessárias. Embora eu realmente não acredite que ele se sentirá sobrecarregado com algo assim, Gilead pensou. Mas Eward não foi capaz de suportar a pressão colocada sobre ele pelo ambiente. Isso tornou Gilead mais cauteloso do que antes. Depois de mais uma vez olhar para Eugene com olhos afetuosos, ele saiu da sala. Depois que Gilead foi embora, Eugene suspirou. Parece que até os patriarcas têm dificuldades. Como esperado, Eugene ainda não queria se tornar o patriarca. Depois de reafirmar esse desejo, Eugene caminhou até o coração do unicórnio. Não havia razão para procrastinar inutilmente, então estava pensando em absorver o coração do unicórnio ali e agora. Havia vários métodos para fazê-lo. Embora comê-lo diretamente fosse uma boa maneira de fazer isso, Eugene não escolheu usar um método tão bárbaro. Enquanto circulava a fórmula da chama branca, ele alcançou o coração. Esta é a maneira mais limpa e fácil de fazer isso, Eugene assentiu. Ele estaria apenas extraindo a mana do coração. Esta era a maneira mais limpa de fazer isso, se alguém pudesse exercer controle total sobre a mana. Eugene concentrou seu foco e agarrou o coração do unicórnio. Voou! O coração começou a tremer com as vibrações. A mana contida dentro foi retirada completamente antes de ser absorvida por Eugene. Ele não perdeu o foco enquanto examinava a pureza da mana. Bom, não há muitas impurezas. A enorme quantidade de mana circulou para seus núcleos. A partir dali, era o passo mais crucial. Ele precisava que seus núcleos refinassem a mana enquanto removiam quaisquer impurezas desnecessárias. O trio de estrelas ao redor de seu coração começou a brilhar mais forte enquanto trabalhavam. Enquanto Eugene calmamente direcionava a mana para fluir em seus núcleos, ele caiu em pensamentos. Se for assim, parece que posso alcançar a quarta estrela antes de completar 20 anos. Se as pessoas da propriedade principal tivessem ouvido isso, poderiam ter desmaiado de surpresa. Nos 300 anos da história do clã Lionheart, nenhum ancestral conseguiu alcançar a quarta estrela antes de se tornar adulto. Embora eu não consiga ter certeza de que uma estrela se formará apenas porque a quantidade da minha mana aumentou. Depois de 4 anos praticando a fórmula da chama branca, Eugene percebeu algo. O aumento de estrelas não dependia apenas da quantidade de mana possuída, mas também de quão profundo era o entendimento da fórmula da chama branca, e quão habilidoso era em circulá-lo por todo o corpo. A esse respeito, Eugene tinha uma vantagem esmagadora sobre seus predecessores devido à sua vida passada, tanto em termos de melhorar sua profundidade de compreensão, quanto em sua habilidade de circulá-la por todo o corpo. Essas eram as duas coisas que Eugene definitivamente era capaz de fazer. O Patriarca e Gion estão na 6ª estrela. Vermouth chegou à 10ª estrela. Alcançar a 6ª estrela por si só era suficiente para que você fosse reconhecido como um dos poucos guerreiros mais fortes do continente. Parece que vou ter que começar a misturar as coisas antes de chegar à 5ª estrela. Eugene não tinha intenção de seguir cegamente o caminho deixado pela fórmula da chama branca.
Como já havia aprendido muitas coisas em sua vida anterior, sentiu que poderia fundir a fórmula com tudo o que herdou de Hamel. Mas ainda é muito cedo para isso. Agora, ele tinha apenas 17 anos. Não havia necessidade de ser apressado. Enquanto pensava nisso, Eugene tirou a mão do coração do unicórnio. Depois que toda a mana foi sugada do coração, ele encolheu para o tamanho de um dedo. Com um movimento de sua mana, ele desintegrou o coração. Em seguida, tirou o fragmento da espada do luar que mantinha em seu colete e o colocou no parapeito da janela. Agora tenho certeza, murmurou. O fragmento absorveu o luar que entrava pela janela e começou a emitir uma luz suave e pálida. Eugene admirou a luz por alguns momentos. Custam 300 milhões de saus, disse Gargith enquanto devolvia o cartão de Eugene com um olhar orgulhoso no rosto. Eugene não pôde deixar de soltar um xingamento. Filho da puta! Providenciei para que depositássemos o pagamento em um banco público. Se não fizermos o depósito antes do meio-dia de hoje, o direito de comprá-lo será transferido para o próximo lance mais alto, então precisamos nos apressar, sugeriu Gargith. Não podemos deixá-los para outra pessoa? Eugene perguntou. Não podemos. Afinal, eu tive que participar de uma guerra de lances muito explosiva. Quanto foi o preço inicial? 50 milhões de saus. 50 milhões de saus para as bolas de um gigante. E daí subiu para 300 milhões de saus. Realmente tem muitos idiotas insanos neste mundo. É porque é bem valioso, Gargith disse com um sorriso feliz. Se você estivesse lá para ver pessoalmente, provavelmente entenderia o que estou sentindo. Eugene zombou. Mesmo que eu veja as bolas gigantes pessoalmente, elas definitivamente vão parecer bolas. Não, é diferente, insistiu Gargith. Esmagadoramente. No mínimo, tenho certeza de que elas definitivamente serão esmagadoramente grandes. Elas eram peludas? Eugene perguntou com curiosidade mórbida. Elas pareciam muito arrumadas depois de terem sido enfeitadas. Não diga mais uma palavra porque realmente não quero imaginar como seria. De qualquer forma, como vamos fazer esse depósito? Eugene e Gargith chegaram ao banco público do Pentágono. Eles estavam ali para depositar o custo das bolas na conta secreta da casa de leilões. Eugene estava se sentindo confuso, pois esta era sua primeira vez em um banco desde que renasceu, e não sabia nada sobre fazer um depósito na conta de outra pessoa. Esta é realmente sua primeira vez em um banco? Perguntou Gargith. Eugene hesitou em admitir. Não posso acreditar! Gargith parou em choque. Eu tinha ouvido falar que Didol estava na merda, mas eles nem têm bancos lá. Como algo assim é possível? Gargith olhava para Eugene com uma sincera expressão de incredulidade. Eugene simplesmente não podia aceitar ser tratado como um caipira por alguém com cabelo desgrenhado, odor corporal forte, músculos salientes, que usava roupas com babados e que havia comprado testículos de gigante por 300 milhões de saus. Didol também tem um banco, insistiu Eugene. Então por que está agindo como se fosse sua primeira vez? Porque nunca tive motivo para visitá-lo. Então acontece que você é um caipira. Não fala merda. Você pode pegar qualquer transeunte e perguntar quem se parece mais com um caipira entre nós dois, e veremos o que dizem. É errado julgar as pessoas pela aparência. Esse filho da... Embora Eugene realmente quisesse xingá-lo, as palavras de Gargith estavam mais ou menos corretas. Eventualmente, Eugene veio com uma refutação. É realmente a coisa certa chamar alguém de caipira, só porque nunca foi em um banco antes? Você só precisa ir até uma das janelas e dizer que precisa fazer um depósito nessa conta, explicou Gargith. Por que não me responde? Normalmente receberia um número de bilhete, mas como estamos transferindo uma quantia tão grande e até temos um cartão Black, não deve haver necessidade de esperar. Me siga. Me responde, seu porco de merda. Eu não sou um porco. Até chegarem ao balcão, Gargith se recusou a responder sua pergunta. Com certeza, assim que abordaram um dos funcionários do banco e mostraram o cartão Black, foram imediatamente escoltados para uma sala VIP privada. Obrigado por visitar nosso banco. O chefe do banco saiu pessoalmente para aceitar o cartão enquanto abaixava a cabeça. Em pouco tempo,
Eles terminaram de fazer o depósito e o gerente do banco voltou com o cartão. O gerente começou a vender seus serviços. Você tem interesse em abrir uma conta pessoal separada? Se fizer uma agora? Não precisa, interrompeu Eugene enquanto pegava o cartão e saía do banco. Sorrindo alegremente, Gargith seguiu atrás de Eugene. Vamos para minha casa, sugeriu Gargith. Por quê? Veio a resposta curta. Disseram que fariam a entrega assim que recebessem nosso depósito. Está me dizendo para ir até a sua casa só para dar uma olhada nessas bolas gigantes? Está louco? Se ver os testículos por si mesmo, com certeza mudará de ideia sobre eles. Já disse isso antes, mas se quiser, posso lhe dar um pouco do extrato assim que estiver pronto. Eu disse que não ia comer nada dessa merda. Simplesmente não consigo te entender. Por enquanto, vamos para sua casa. Você mudou de ideia? Além das bolas do gigante, há outra coisa que quero ver. Embora ele não tivesse nenhum interesse nessas bolas, estava interessado na fórmula da chama vermelha que Gargith havia herdado. Embora já tivesse dado uma olhada na fórmula da chama vermelha de Gerhard, em vez da fórmula não modificada, ele queria ver a fórmula da chama vermelha que havia sido aprimorada pela família de Gargith. Porque a versão deles provavelmente é muito melhor, pensou Eugene. Ele queria comparar a deles com a fórmula da chama branca para ver onde estavam as diferenças. Pensando nisso, Eugene saiu do banco. Enquanto descia as escadas, o corpo de Eugene de repente congelou. Ah! Ele ofegou. Na praça abaixo do banco, entre a multidão, ele avistou um vislumbre de cabelos roxos,